Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Blog Hackcast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. E esta semana estive à conversa com o Máximo Forte. O Máximo é uma referência na área do imobiliário em Portugal. Prova disso, o seu livro Angriar para Vender é um best-seller com mais de 7.000 livros vendidos em Portugal. E nesta conversa falamos de como é que o Máximo, que ficou desempregado, sem subsídio de desemprego, sem carro, sem computador e sem telefone sequer, conseguiu criar uma marca pessoal forte na área do imobiliário em apenas 7 anos. E porque é que o Máximo acredita que a melhor altura para empreender é quando temos poucos recursos financeiros. Também falamos da importância de ter uma visão sobre o que queremos fazer do nosso negócio e para todos aqueles que querem iniciar o seu negócio, o Máximo partilha uma dica para saber como encontrar o projeto ideal para ti. E nesta conversa também falamos do sistema que o Máximo usaria para angriar clientes numa área competitiva como a do imobiliário. E finalmente, se ficares até ao fim, descobrirás porque que a psicologia é tão importante para converter mais leads em clientes. E antes de começar, queria-te pedir uma ajudinha. Como sabes, a melhor forma de levar o podcast a mais pessoas é de lhe deixar uma avaliação. 5 estrelas de preferência. Eu sei que sou insistente, mas preciso mesmo da tua ajuda. Se achas que este programa te ajuda de alguma forma no teu marketing e que as experiências aqui partilhadas pelos convidados te inspiram e te ajudam a melhorar alguns aspectos do teu negócio, então peço-te que faças um curto intervalo antes de ouvir o episódio de hoje para me deixar uma avaliação na tua aplicação de podcast favorita. Ok? Já está? Sim? Deixaste uma curta mensagem com a avaliação? Então bora lá deixar uma pequena avaliação, 5 estrelas de preferência, vai mesmo ajudar-me. É a única coisa praticamente que eu peço aqui no podcast. Todas as semanas eu procuro trazer os melhores convidados possíveis e o facto de ter boas avaliações também me ajudará a convencer mais e melhores convidados a trazer aqui para o podcast. Portanto, peço-te novamente, faças aqui uma curta pausa antes de começar o episódio, que deixas uma pequena avaliação na tua aplicação e realmente vai ajudar com certeza o podcast a crescer. Ok? Está feito? Então, bora lá ouvir a nossa conversa. Bem-vindo, Máximo, ao podcast e obrigado por ter aceito o convite. Obrigado eu, Francisco. Queria perguntar se pode apresentar-se, contar assim um pouco como é que foi esta jornada no seu negócio, como é que tudo começou. Sei que veio de Itália em 81, não é? E a partir daí, como é que começaram as coisas, como é que foi? Bom, se contar a minha história já vai longa, eu vou tentá-la resumir e ir direto à questão do empreendedorismo. Eu sou um italiano, estou cá desde 81, efetivamente. Isso seria uma história de outros empreendedores, nomeadamente o meu avô e o meu pai, que são também empreendedores, curiosamente. Há sempre esta questão do empreendedorismo vir de trás e eu não sou exceção. Embora os meus pais sempre me educaram de uma forma muito clássica de fazer o meu curso superior e depois no curso superior entrar numa empresa. Curiosamente, há algo muito contrário do que eles fizeram, principalmente o meu pai e o meu avô, que sempre foram empresários, e um não terminou os estudos, o outro terminou muito mal, e portanto nunca foram pessoas foram sempre pessoas que têm as suas empresas. Bom, eu segui, se assim se pode dizer, a carreira clássica, como eles de facto me incutiram. Depois do 12º ano, fiquei no 3º ano de gestão de empresas. E se calhar aí é um dos grandes... Há 2 grandes momentos a nível educacionais que marcam um bocadinho a minha vida, que depois se refletem mais à frente como empreendedor. O primeiro foi no 10º ano. Eu não sei se hoje em dia se chama 10º ano. Nós chegámos a uma certa altura que tinha que se escolher qual era a área. Eu hoje perdi um bocadinho o norte, não sei quando é que se escolhe. No nosso caso era no 10º ano, havia a área opcional e no meu caso, pouca gente sabe, eu era muito bom a desenho. Aliás, eu tenho um fascínio muito grande pelo desenho, daí também, e era muito criativo, era considerado o melhor da turma, aliás, em desenho sempre fui, desde a 4ª classe que estou em Portugal até o 12º ano, bem, o 12º ano já não, mas até o 10º era considerado o melhor da turma. E devido a essa vocação, sempre quis ir para áreas de arquitetura no limite, ou design. Aliás, é por isso que também me dou muito bem com o Pedro Ribeiro Ferreira, que é o criador do meu boneco e dos meus cartoons, e é também o
o ilustrador dos meus livros, e este ano tenho um projeto com ele que é um infográfico por mês para ser editado nas redes sociais. E isto porque é que essa história toda? Porque chega, de facto, a essa altura em que eu tenho que optar por uma área. E os meus pais fazem principalmente o meu pai, faz muita força para eu ir para a gestão, porque na altura tinha algumas empresas e queria que eu, no fundo, seguisse essa área para dar continuidade àquilo que ele estava a criar. E eu queria ir para a arquitetura, que era uma área completamente diferente, inclusive muito diferente das áreas onde ele trabalhava, e eu não consegui ceder. E, portanto, disse-lhe que sim. E, portanto, disse que, pronto, que aceitava a sugestão dele. E acabei por entrar pela área C, que era uma área que eu pessoalmente não era muito fã, e portanto deu-me um esforço enorme, mas lá acabei o 12º ano com muito esforço e não gostava de quase as disciplinas todas. Uma história não muito interessante. Lembro-me de ter como grande cadeira, além das matemáticas, a cadeira de contabilidade, que acabei com muito esforço e muita explicação por ter uma nota até bastante alta, e depois veio-se a verificar no primeiro e no segundo ano da faculdade, quando entrei para a gestão, que foi extremamente útil, não tanto para a minha vida privada, mas mais para passar as cadeiras de contabilidade geral e contabilidade analítica. E hoje é engraçado porque, enfim, ficou um bocadinho dessa experiência quando vou ao meu contabilista. Ainda me lembro de algumas contas e de algumas formas de como fazer, mas ficou só isso mesmo. E no terceiro ano de gestão, eu tomo uma decisão, este é o outro grande momento. Esse primeiro momento eu já disse que era, de facto, que eu desviei-me por ali. O segundo momento grande foi no terceiro ano, quando eu não aguento mais, e digo ao meu pai que deixe de estudar, porque esta gestão de empresas, esta cadeira, isto não é para mim. E pronto, eu deixo de estudar e vou trabalhar. Portanto, deixo o meu curso a meio, no fundo. E quando vou para trabalhar, vou em Portugal, nessa altura, estamos a falar nos anos 90 e princípios dos anos 90, nessa altura, em Portugal, se não havia curso superior, pois não tinha grandes empregos. E normalmente toda a gente ia para as vendas. Portanto, as vendas era, digamos, o refúgio, se assim se pode dizer, de quem não tinha tirado um curso. Isto é a realidade pura e dura. E é aqui que entra o ramo imobiliário, porque das várias oportunidades de ser vendedor, digamos assim, eu fui contratado por uma empresa de mediação imobiliária. E se quiser, Francisco, é ali que começa o máximo forte que hoje vocês veem. Aliás, algumas histórias ainda hoje guardo dessa época. A partir daí, faço carreira numa empresa, mesmo sem curso, e subo dentro dessa empresa durante cerca de 7 anos. Portanto, eu estou 7 anos nessa empresa até o ano 2000. Portanto, entre 92 e 93 até o ano 2000, eu faço a minha carreira toda aí, e numa ótica, pronto, eu sou agente imobiliário durante 3 ou 4 anos, e depois passo para chefe de vendas dessa empresa, e depois diretor de zona, até chegar a um nível já muito elevado, e começar a perceber que são muitas horas de trabalho, será que é mesmo isto que eu quero? Estou apaixonado pelo ramo imobiliário, no entretanto inscrevo-me na faculdade, com aqueles 3 anos que tinha de gestão, consigo entrar numa faculdade de imobiliário, e portanto que é hoje a faculdade onde eu dou aulas, que é a ESAI, que é a Escola Superior de Atividades Imobiliárias. Eu entro na ESAI, dá-me equivalências, principalmente as cadeiras do primeiro e do segundo ano, e depois faço as específicas todas, que são as cadeiras que estão diretamente ligadas com a gestão imobiliária e com o mercado imobiliário. E, portanto, a partir daí, digamos que nasço como especialista, porque nunca mais saí do ramo imobiliário. Em 2000, saio dessa empresa, à procura de mais, não nível de dinheiro, atenção, eu era muito bem pago, mas a nível de conhecimento, carreira, outros mercados, outras formas, outras maneiras, ter também mais tempo para mim, outra coisa muito importante que hoje se reflete imenso, e entro noutra empresa, onde fico lá mais 4 anos. Eu não vou referir muito o nome das empresas,
porque atualmente até são empresas tradicionais. Algumas delas, uma já faliu, por exemplo, já nem existe. A outra mudou de atividade e, portanto, são empresas que foram marcantes dos anos 90. Uma delas, aquela que eu tive 7 anos, era líder de mercado. Chegamos a ter quase 20 e tal lojas próprias e, portanto, mas são empresas que tiveram o seu tempo e não se souberam atualizar. Mudo para essa empresa, onde fico mais 4 anos, depois mudo para outra, onde fico mais 3. Enfim, faço carreira dentro da mediação imobiliária. Se eu puder deixar... e sempre com uma pormenor importante, que eu estou sempre a dizer isto às pessoas, sempre a formar-me, sempre a fazer cursos, sempre a procura, sempre a ir ao estrangeiro a ver o que é que lá se faz. Digamos que, apesar de eu nessa altura ser um assalariado sempre com comissionamento, portanto não sou um assalariado normal, tinha um fixo relativamente baixo em relação a outros empregos, e tinha uma percentagem que os meus amigos, por exemplo, que eram empregados normais, não tinham. Os meus amigos tinham um ordenado fixo e tinham uma série de benefícios, como carro, telemóvel e por aí fora, e eu sempre tive um ordenado fixo baixo e comissões que, no fundo, era daí que eu ganhava a minha vida. E portanto, isto já é uma pequena forma de despertar o empreendedorismo ao nível da forma de remuneração. Não era uma forma normal, estamos a falar nos princípios do século. As duas grandes viragens que me dão a nível do conhecimento é em 2007, quando de facto entro para um projeto associado à Rede Remax. Era um projeto em que eu fui escolhido para ser coach e mentor durante um ano inteiro, através de acompanhamento de lojas, e depois acabei por entrar para a Rede Remax. Mais tarde, em 2009, saio e entro para a 121, outra marca norte-americana, onde fico lá mais 4 anos, sensivelmente mais 4 anos, 3 anos e qualquer coisa. E destas duas experiências com essas norte-americanas, aí sim, devo dizer, por muito que eu gosto das empresas portuguesas e de uma empresa espanhola onde eu passei também, antes dessas, foram essas duas empresas que me abriram, digamos, a mente, se assim se pode dizer, a nível do know-how e da forma de trabalhar em mediação imobiliária. No meio disto tudo, acabei sempre por viajar, por ir aos Estados Unidos, por obter informação e formação sobre a minha área. E em 2013 dou o salto, ou seja, acabo por nascer. Eu digo sempre que já tinha nascido, mas oficializar o Máximo Forte Empreendedor, ou seja, começar a ter a sua empresa de formação, coaching, se quiser, um coaching muito específico para mediação imobiliária. Portanto, eu não sou um coach, entre aspas, normal, como os outros todos, que faz para qualquer empreendedor. Eu sou um coach que faz só especificamente a mediação imobiliária. E basicamente muita formação e muito marketing de conteúdo. É importante saber, eu conto a história toda, em muitas palestras até, que quando eu saio da 121 e tenho o meu projeto novo, eu era administrador na 121 naquela altura, e portanto, quando se sai, o administrador normalmente é por mandatos, não é por contrato, e o mandato tinha terminado, não iríamos renovar por mais um ano. E estamos em plena crise, convém também dizer, está na iminência da entrada da Troika em Portugal, e eu fico basicamente sem emprego, digamos assim, sem subsídio, porque os administradores naquela altura, não sei agora como é que está a lei, naquela altura não tinham subsídio, e com 1 ou 2 meses de, sempre chamamos de indenização, se assim se pode dizer, para ter um pequeno pé de meia para avançar. E foi nessas condições que eu comecei a criar a minha marca. E eu até nas minhas palestras digo sempre isto. É sempre melhor criar algo quando não se tem recursos do que quando se tem muitos recursos. Para mim isto foi uma lição muitíssimo grande de empreendedorismo. Há que saber dar valor às coisas. E quando se tem muito dinheiro não se consegue dar valor. É tudo muito fácil, porque basta carregar numa conta bancária qualquer e são os milhares ou os milhões de euros. E tudo é muito fácil. E naquela altura tinha que fazer tudo. Inclusive não tinha carro, não tinha computador, não tinha telemóvel, portanto tive que comprar tudo. E são investimentos básicos. Sem telemóvel não se consegue viver, sem computador não se consegue fazer nada, sem carro muito menos. E tenho aqui, Francisco, teríamos aqui muitas histórias dessa época
que já lá vai, não é? Estou no 7º ano da minha empresa e já lá vai alguns anos desse período. Foi muito giro, um período que eu guardo com muito orgulho. Muito orgulho porque às tantas olho para trás e digo assim, epá, bolas, já fiz isto tudo, já me aconteceu isto tudo. E portanto é uma forma também de acabar por me motivar quando tenho assim uns desafios maiores. O passado também serve para isso, o bom passado. E basicamente essa é a minha história. Assim, tentando resumir, demorei um bocadinho. Mas valeu a pena porque foi mesmo muito interessante. Então em 2013, voltando aí, como é que começou, lá está, a comunicar sobre a sua marca? Como é que foi assim no princípio? Pode contar? Começou sozinho? Começou por fazer um blog? Como é que começou a comunicar? A encontrar os primeiros clientes? Bom, eu fui sempre uma pessoa de planning. Eu sou uma pessoa, ainda hoje ensino sempre a planear. E em 2013 eu li muito, sempre li muito. Eu li muito de empreendedores e já na altura tinha lido, não me lembro agora o nome, que era um velejador português chamado Ricardo qualquer coisa. Tinha palestra sobre empreendedorismo. Está escrito até no meu livro, no Comunicar para Vender, está lá mencionado o nome dele, em que ele dizia uma coisa que já os americanos me diziam, que é, quando queres lançar um projeto, a primeira coisa que tens de fazer é ir à procura, bem, o porquê e o para quê, obviamente, a tua visão e a tua missão, mas em determinada altura a tua competência. Do que é que tu realmente és muito bom a fazer. Há de haver alguma coisa, e atenção que eu, tendo eu esta experiência, eu fui à procura daquilo que realmente eu fazia muito bem. E que as pessoas diziam que faziam bem. E que, de certa forma, também me desse gozo em fazer. E uma das coisas que eu era reconhecido e que fazia bem, além de outras tantas, mas esta como alguma coisa que eu pudesse vender, não é? Era, de facto, a formação. A formação e palestras. As pessoas gostavam de me ouvir, as pessoas gostavam daquilo que dizia, eu tinha uma sequência lógica. E, portanto, uma das coisas foi, pronto, eu, para me lançar sozinho, o meu core business tem que ser formação. Além disso, tendo eu essa ideia clara que esta era uma das coisas que eu sabia fazer bem, eu tenho um passado de 20 anos, aliás, na altura já um bocadinho mais de 20 anos, de mediação imobiliária, por cima de um país relativamente pequeno, onde grande parte das pessoas me conhece e principalmente me reconhece. E então, outra coisa que também eu ensino, que é, em vez de andar à procura de clientes que eu sei lá quem são e sei lá, por que não começar com a minha base de dados? Base de dados que, atenção, não é uma base de dados de clientes, é uma base de dados de pessoas que eu conheço e que conhecem-me a mim. Portanto, eles nem têm uma relação de cliente, eu não tenho relação nenhuma, eu nunca tenho uma relação pessoal com eles. E, no fundo, foi isso que eu fiz. Fui à procura, comecei a organizar cursos dentro da minha área, que eu sei que de facto era bom a fazê-los, e comecei a comunicar, não muito online, até porque na altura ainda não tinha site, comecei a falar, tinha Facebook, isso tinha, redes sociais, sempre tive, e muito devo a elas, sempre comuniquei dessa forma para dizer ao mundo que eu agora já não... e e-mail marketing, obviamente, e-mail. Então o que é que eu faço? Eu comunico com essas pessoas a dizer, tenho um novo projeto, vou dar formação, se estiverem interessados, depois falamos. E assim foi. E digamos que, respondendo à sua pergunta, eu diria para aconselhar as pessoas a irem à procura de uma coisa que realmente sabem fazer bem. De preferência, se sabem fazer bem, é meio caminho andado para gostarem daquilo. E depois, comuniquem, numa primeira instância, com as pessoas que já vos conhecem e não com o cliente novo. O cliente novo é sempre muito difícil de conquistar, principalmente quando nós não somos ninguém. Se nós não somos ninguém, convencer alguém que eu sou bom naquilo que eu faço, é muito difícil, porque não temos provas. E então tenho que ir à procura de pessoas que já me conhecem ou que têm uma relação comigo, nem que seja não de competência, mas de confiança, que é uma coisa, eu ensino muitas vezes aos agentes imobiliários que começar justamente nesse ponto. Só depois é que comecei, em 2013, a ter os primeiros clientes, é que pensei, bem, agora é preciso investir. Já comprei o telemóvel, já comprei o computador, já tenho... E eu não tinha carro, tinha um carro antigo, que ainda hoje guardo, que é em 2 lugares, das minhas... Um carro que é só para o Francisco ter uma ideia, é um carro que é de 99,
e portanto foi comprado na época áurea de vendas na tal empresa que eu falei anteriormente, foi comprado a pronto, ainda hoje o tenho, e nessa altura valeu-me porque não tinha carro, eu tinha ficado sem carro, porque obviamente saindo de uma marca eles não nos deixam os carros, não é? E eu tive que optar por esse carro, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, portanto, e era a gasolina e tudo mais. E o investimento depois do computador e do iPhone, atenção, seja o computador como o iPhone, comprado a prestações. Outra questão, muito bom gestor financeiro, é preciso... Eu tinha algum dinheiro, mas eu não podia deitar o dinheiro todo naquele momento. Eu tinha que ter... Eu tenho compromissos familiares, sou casado, naquela altura só tinha um filho, e tinha que conseguir me aguentar. E, portanto, o crédito aqui funcionou bem. Tinha que investir em marketing. Então, a primeira coisa foi o site. Portanto, fazer um site. O site, eu não me recordo, sinceramente, mas eu acho que em 2013... Não, desculpe, em 2014 eu lanço o site. O site era para ser lançado no final de 2013. Okay. Muito giro também. Vou lançar um site, ok. E eu não tenho dinheiro para o site. Então, como é que eu faço? Bom, então... o designer foi pago, é uma pessoa que agora já não está nessa empresa, era uma pessoa muito conceituada de uma grande empresa, mas que essa empresa não podia contratá-la, então foi por fora, e paguei-lhe por fora. O fotógrafa, que naquela altura era um fotógrafa, também designer, e também nessa empresa também foi por fora, e a fotógrafa, ainda hoje, é a que realizou a primeira capa do meu livro. Essa fotografia foi ela que a fez, a custos low cost, portanto, eu não tinha dinheiro muito pouco. E, por fim, os programadores do site, do meu primeiro site, que era uma incubadora, que tinham saído do Isqueté, recém-saídos e também eles low cost, mas muito bons, até porque o meu primeiro site, agora já é um restyling, aquele que eu tenho agora, era um site muito, muito bem feito. É tudo por gente low cost, a maior parte das vezes sem recibo, tudo feito porque, de facto, eu não tinha recursos. E depois tem a questão do livro, que também é muito importante, porque o livro, apesar de ser pensado desde a minha entrada na Century, eu nunca mais me esqueço, em 2009, os senhores da Century, quando me propuseram para entrar na estrutura deles, pediram-me uma série de qual era a minha visão para a Century 21 em Portugal, e uma das coisas, eles devem ter lá ainda no PowerPoint, era eu gostava de fazer um livro de mediação imobiliária que seria ótimo para alavancar a marca. Eles acharam piada a ideia, mas nunca quiseram pôr em prática, e eu disse, bom, esta é a altura ideal para eu pôr em prática esta ideia. Depois não disse outra coisa, eu já desde 2009 que eu dava aulas na ESAI, na minha escola, onde tirei o curso, então o livro também foi feito muito em função das aulas que eu dava. E, portanto, o livro, em 2013, começou a fazer totalmente sentido, porque era não só uma prova escrita do meu conhecimento, como também acaba por ser uma peça de marketing fundamental. O livro começou a ser escrito a algures... Quer dizer, verdadeiramente, o livro começou a ser escrito em 2010, foi quando eu comecei a dar as aulas, embora ainda não soubesse eu que aquilo era um livro, portanto, era uma sebenta para dar aulas, e começou a ser livro em 2013. Em 2013 comecei a escrever lá, não é a série, comecei a agarrar naquilo e fazer daquilo capítulos e fazer daquilo um livro, como postura de livro, e também ali tive à procura, não de uma editora, todas as editoras que eu consultei, foram para aí 3, disseram que não, que aquilo não tinha qualquer fundamento e não queriam arriscar, só para terem uma ideia. E eu, como sou uma pessoa que não desiste, fui à procura de alguém que ajuda as pessoas a editar livros sem ser uma editora. E foi aí que encontrei a Sofia Ramos, também de um conhecimento, e que me ajudou, me dizia como tinha que fazer o livro. E a partir daí o livro é lançado no dia 24 de abril de 2014, portanto, sensivelmente um ano depois. E aí sim posso dizer que depois do livro, o livro começa a ganhar uma projeção relativamente grande na minha área, porque o livro dá uma exposição grande. Aliás, eu diria que pessoas que queiram se lançar nestas áreas, mais tarde ou mais cedo, têm que escrever algo e, se possível, deverão escrever artigos. Eu depois criei o hábito da escrita. Hoje em dia escrevo, assim de repente, para 6 publicações, entre elas a Visão, e que estou muito grato, não só por elas me aceitarem os meus artigos, como
pela capacidade que eu arranjei em mim, quase inconsciente atualmente, de poder escrever. E é uma coisa que eu gosto imenso. Aliás, eu sou fã do marketing de conteúdo. E pronto, e foi assim que começou a marca Máximo Forte. Claro que é nessa altura, em 2013, que é criado o logo, que é criada a cor, e em 2014 faço outra coisa importante, que também queria deixar esse testemunho, que é registro da minha marca. Em 2014, o site é lançado para em janeiro, fevereiro, o livro é lançado em abril, e nessa altura é registrada a minha marca. É uma coisa que eu aconselho a todas as pessoas que queiram se lançarem a registrar a marca. Registrar o logo, o nome da marca e o slogan. Portanto, são 3 coisas que devem registrar, porque isto nunca se sabe. Na altura havia um registro, que ainda hoje existe, que é o da Cofidis de pessoas para pessoas. Eu tenho o registro Máximo Forte de pessoas para pessoas. Eles têm em determinadas áreas, e eu tenho na área da mediação diária, da educação, da formação e tudo mais. E somos as únicas 2 que temos esse registro feito. Mas é só para termos uma ideia de que há pequenas coisas que as pessoas não sabem quando se lança uma marca e que é preciso ter algum cuidado. E pronto, esta é a história do nascimento da marca, digamos, que é uma marca pessoal. Muito interessante. Gostava de perguntar, você tinha dito que notou assim muita diferença entre as empresas norte-americanas e portuguesas. Quais foram assim essas diferenças? Que lá está, falou também a nível de mentalidade, sei que você praticou a PNL, interessou-se bastante por isso. Pode-nos falar assim um pouco dessas diferenças? Embora as empresas onde eu passei, seja a Remax como a 121, são empresas norte-americanas, elas estão sediadas em Portugal e por isso têm algumas coisas europeias e algumas coisas aportuguesadas, portanto tradicionais. Mas é natural que a influência dos norte-americanos está patente nelas as duas e cada vez mais. Uma das coisas que eu notei, não tanto na parte de estrutura dos master, mas mais nas lojas e porque são os 2 franchising, é a questão do desenvolvimento do espírito empreendedor. Ou seja, até no próprio modelo de negócio, que diz, ou que explica, ou que ensina, ou que incentiva numa coisa que é muito importante: todas as pessoas têm que fazer parte do resultado. E não existe aquela questão do empregado que está sentado e que recebe até ao final, recebe no final do mês a sua remuneração pelas horas de trabalho que faz e pronto. E mesmo se a empresa não der, paciência, porque ele recebe o dele e está feito. E portanto o que se nota nestas a nível da remuneração, que está diretamente ligado à meritocracia, é que as empresas estão diretamente ligadas com os resultados. Ou seja, as pessoas que trabalham nessas empresas estão diretamente ligadas aos resultados, através de uma percentagem da própria faturação. Normalmente é sempre sobre a faturação e não sobre o resultado da própria empresa. E é assim que elas estão, digamos, alavancadas e é assim que elas estão projetadas e direcionadas. Por isso diria que era uma das grandes aprendizagens que eu tive. A outra é ter uma capacidade muito grande para a formação. Eu digamos que nesses anos, embora também tenha tido uma experiência antes da Remax, da tal empresa espanhola que eu falava, a formação sempre foi encarada como algo importante, algo a ser feito, algo a ser planeado durante o ano. Havia um budget de formação, claro. Não estou a falar de formação, neste caso, para os agentes imobiliários e para as nossas agências, porque isso, obviamente, era um departamento que essas empresas têm para essas forças de vendas, mas eu estou a falar mesmo de formação para o master, ou seja, para aquelas pessoas que estão dentro da própria estrutura e que também elas precisam de formação. Por isso, eu diria que a questão do empreendedorismo está implícita na cultura destas 2 empresas e das demais norte-americanas que depois acabaram por entrar em Portugal. A questão da abertura à formação não só externa, mas também fora do país, e por isso é uma das grandes diferenças em relação às empresas portuguesas. Mesmo assim, as empresas portuguesas que eu conheço, embora tenham evoluído bastante, estão ainda um bocadinho afastadas dessa mentalidade. Mas vão mudando. Nota-se que a mudança já começou e que as empresas que de sucesso e que querem permanecer
cada vez mais a questão de empreendedorismo e meritocracia em relação aos resultados está patente, bem como a formação, porque no fundo a formação serve para atingir esses resultados. Portanto, se não há formação... e depois outra coisa importantíssima, que é o treino. Toda a gente fala das pessoas que são muito bem-sucedidas e tudo mais, mas esquecem-se da preparação e do treino que está por trás de qualquer profissão. Portanto, a questão do improviso e a questão do, entre aspas, de ser, digamos, um pseudo-artista, se assim se pode dizer, até porque os artistas também planeiam e também se preparam. É falso pensar na improvisação total. As vendas em Portugal viveram ainda hoje, em alguns setores, viveram durante muitos anos do improviso, da pessoa que, de repente, porque fala bem, ou porque ouve melhor, ou porque faz isto, faz aquilo, de repente as coisas acontecem. Isso acabou. Cada vez mais tem que existir um sistema, desse sistema tem que surgir formação, dessa formação, treino e preparação, que é contínuo, seja a formação, como o treino e como a preparação. Portanto, é aí que eu noto as grandes diferenças. Digamos, isto tudo resumindo uma palavra, é o mindset. E, portanto, é a estrutura mental de cada cultura dessas empresas é que muda. A PNL, Programação Neurolinguística, foi um upgrade que eu fiz. Foi um dos investimentos maiores. Há 2 investimentos grandes que eu faço em formação. Um deles, nunca mais me desliguei do mercado norte-americano, e por isso todos os anos, desde 2013, 2013 não, porque não tinha dinheiro, mas em 2014 fui aos Estados Unidos, e a partir de 2014 nunca mais deixei de ir. Agora faltam 15 dias para a minha viagem. Eu faço normalmente 15 dias nos Estados Unidos. E também a PNL. A PNL tem muito a ver com o mindset, porque eu percebi que era necessário descobrirmos a nós mesmos, percebermos o nosso porquê e o nosso para quê, e o nosso alinhamento e as nossas competências, e isso é tudo interno, não é externo. E depois sim, ao descobrir isso tudo, a comunicação externa, ou seja, como é que eu comunico com os outros. Para alguém que quer comunicar com os outros, para alguém que quer ser empreendedor, para alguém que quer lidar com pessoas, pois acho que é fundamental conhecer-se a si mesmo. E a PNL foi também uma grande ajuda, ainda hoje adapto a PNL à mediação imobiliária. O meu segundo livro, Comunicar para Vender, é um livro onde tem imensa PNL, adaptada à mediação imobiliária, e que eu ainda uso frequentemente todos os dias. E, portanto, é isso que de facto fez a diferença entre as empresas americanas e a tal PNL que falou. É interessante. A propósito, lá está, da formação, uma coisa interessante, nós pensamos que quando acabamos os estudos que acabou ali a nossa aprendizagem. E o que notamos é que as empresas que são mais bem-sucedidas são aquelas que continuam a investir na formação dos seus empregados. E você percebeu isso muito cedo, ainda continuava a trabalhar, mas foi para a faculdade aprender. Hoje tem os frutos desse trabalho, dessa aprendizagem toda. Há uma coisa importante. Quando nós acabamos um curso, nós ainda não sabemos nada. Nós apenas tomamos consciência num determinado conhecimento. A aprendizagem dá-se com a aplicação do conhecimento que foi aprendido. E isto é que é preciso... Isto é que acho que as pessoas ainda não perceberam. Uma pessoa que tira um curso de gestão de empresas, e agora são 3 anos, que é Bolonha, não é? 3 anos, mais um provavelmente pela tese, outra coisa qualquer, e não tem capacidade para gerir uma empresa. Não tem, porque não tem experiência. Não tem experiência, não consegui colocar em prática. E, portanto, a primeira coisa que devia fazer não é ir para diretor de alguma coisa. Não, devia começar no lugar mais baixo da escala, para aprender tudo aquilo que ele viu, para depois tomar a consciência da prática. E eu defendo muito isso. E não só porque foi isso, de certa forma, que me aconteceu a mim, mas também porque, de facto, se formos ver as pessoas realmente muito bem-sucedidas, a maior parte delas fez esse percurso. Eu, quando saio de um curso, eu só tenho conhecimento, mas não tenho aplicabilidade. E a aplicabilidade é que me vai fazer com que a competência se enraize no meu inconsciente. E, portanto, eu não sei se estou a ser muito técnico, mas é um bocadinho isso. É um bocadinho quando tiramos a carta, não é? Quando tiramos a carta, temos a carta de condução. Mas aqui entre nós ninguém sabe guiar. E, portanto, se nós não praticamos o conhecimento que tivemos quando obtivemos a carta, passado alguns meses, se calhar um ano, uns mais que outros, porque somos todos diferentes, pegamos no carro e não sabemos guiar. Nem sequer sabemos como é que se começa a pôr a primeira
Mas se de repente, aliás, uma das coisas que os instrutores dizem, quando tiram a carta, é comece já a guiar. Comece já a entrar no carro e comece a andar. Porquê que eles dizem isto? Porque sabem que se, por acaso, nunca mais ninguém pega num carro, rapidamente o conhecimento obtido não fica no inconsciente e esquece. E desaparece. E, portanto, isto é muito importante. As pessoas não percebem isto. Em Portugal há aqui e na Europa, na generalidade, há aqui um déficit em relação a isso. Por isso é que antigamente havia, por exemplo, os cursos de medicina, havia sempre uma vertente prática, sempre muito grande. As pessoas iam para os hospitais, iam ver como é que se faz, os cirurgiões eram acompanhados. Ou seja, havia ali um período, os advogados também eram estagiários, não entravam logo, tinha um período de estágio. Algumas outras profissões não. E, portanto, há que praticar o conhecimento. O conhecimento não é só ir às aulas e ter uma boa nota. É depois praticar, porque toda a gente esquece. É verdade. É um pouco isto. É mesmo interessante, realmente é fácil ter o conhecimento, conhecer teoricamente as coisas, mas depois não há nada como realmente as pôr em prática. E eu vi que vocês estão a planear fazer um workshop sobre a forma de angriar clientes para vender, e que falavam também bastante na marca pessoal. Algo que você dizia é que as pessoas não confiam em marcas, mas em pessoas. Pode explicar um pouco isso? Porque é que acha isso? Bom, eu nunca paro de formar-me e de conhecer-me e vou sempre à procura daquilo que gosto e daquilo que eu posso aplicar e daquilo que faz sentido para a minha marca. E digamos que eu, em marca pessoal, eu sou um bocadinho autodidata, embora muitos dos cursos norte-americanos tinham marca pessoal. Mas eu, há 2 anos, decidi fazer uma pós-graduação em branding e marca pessoal. E isso ajudou-me imenso a consolidar o meu conhecimento que eu já tinha, que era um conhecimento, digamos, mais empírico, e agora consolidei-o e a minha marca, de facto, ficou mais forte. E conheci a Carla. A Carla foi minha colega. A Carla Costa foi a minha colega desse curso. Okay. Desde então acabamos por sempre trocar algumas coisas, algumas mensagens e ficamos mais ou menos amigos. E este ano decidi a convidar e desafiá-la, porque ela trabalha mesmo as marcas pessoais, para fazer um workshop, aliás um curso de 2 dias, para agentes imobiliários que queiram desenvolver a sua marca pessoal. E assim surgiu. Porquê que eu acredito que as marcas são as pessoas que as fazem, ou porque que as pessoas procuram as pessoas e não as marcas? Eu acredito perfeitamente que a venda é emocional. E se a venda é emocional, está ligada a emoções de vários tipos, uma marca, um símbolo, um logo, tem mais dificuldade em transmitir uma emoção, a não ser que esse logo tenha um significado de uma história que envolve pessoas. E a partir do momento em que o logo tem um significado de uma história que envolve pessoas, então se calhar aí as pessoas são atraídas por isso. Uma boa história vende muito mais do que qualquer manual de vendas. Quando bem contada, quando verídica e genuína, as pessoas acreditam e compram. É muito mais fácil para nós, seres humanos, entrarmos numa loja da Nike, por exemplo, e está lá um tenista ou qualquer personagem da Nike, de carne e osso, que usa Nike, que experimenta Nike, e que não nos vende nada e que conta a história dele, ou por outra diz, sei lá, porque é que prefere esta raquete do que outra, fazendo-lo genuinamente. Pois esse tipo, que é nenhum vendedor, é uma pessoa que utiliza o produto, vende muito mais do que qualquer marca Nike. Aliás, é por isso que as marcas têm os embaixadores e têm as pessoas que contam as histórias sobre a própria marca, e têm as pessoas que escrevem para a própria marca, e têm as pessoas que utilizam a própria marca. E, obviamente, que é sempre muito mais interessante eu ter alguém à minha frente que me explique por que razão é que este produto é interessante, ou poderá ser interessante para mim, e para isso terá de me compreender. A venda tem alguma coisa de humano. Eu gosto muito do Daniel Pink, que é um autor do livro Vender é Humano, penso que seja esse o título em português, eu não sei. E ele vem cá vai fazer um evento em Matosinhos sobre essa temática, que a venda é de facto humana. E eu acredito plenamente que vender é humano. Vender no ato, não na conotação negativa de impingir. Vender no ato da compreensão do outro para ajudá-lo a encontrar uma solução que ele necessita e deseja. E não tanto de tens que levar isto porque isto é, eu sei lá porquê, e toma lá isto. A venda tem muito de parte psicológica.
a base da venda é a compreensão do outro. Se eu compreendo o meu interlocutor, ou o meu cliente neste caso, na base das necessidades e dos desejos, eu posso lhe encontrar uma solução para ele. E, portanto, não há mais humano que isto. Claro, obviamente que há vendas muito mais diretas. Se calhar, eu quando vou pedir um café, peço um café e a pessoa do outro lado, se for um bom vendedor, mas pretendo o café como curto, pretendo o café longo, pretendo o café em chávena fria e por aí fora, porque ele é especialista e sabe o que é que há de fazer com o cliente. E, portanto, a venda é rápida porque eu sei aquilo que quero aparentemente e digo, eu quero um café curto que é assim que o tomo, e ele não vai... Mas mesmo assim, nesta relação do café, houve de facto, quando há um bom empregado, houve alguém que não tirou logo o café, fez uma pergunta antes de tirar o café, perguntou como é que a outra pessoa gostaria de tomar o café. E a outra pessoa poderia ter respondido de uma forma diferente. Claro que é um café, estamos a falar, o valor de um café 60 cêntimos, 1 euro no máximo, 1,5 €, depende. É uma coisa imediata, é uma coisa rápida. Mas a outra pessoa podia responder assim, olha, eu hoje estou um dia um bocadinho em baixo, precisava de um café mais forte, o que é que me aconselha? E a partir daí entramos totalmente no campo psicológico, porque a outra parte deve perguntar, deve fazer uma série de perguntas, deve fazer uma leitura e depois acaba por encontrar a solução do café. Portanto, isto aqui de automatizado, de mecânico, pouco tem, porque há aqui a parte psicológica a entrar. E estamos apenas a falar de um raio de um café. Agora, se imaginarmos isto num carro, numa casa, num sei lá do quê, num móvel de cozinha, quer dizer, entramos numa complexidade. Eu sei que a tecnologia está muito a trabalhar nesta área e que há muita coisa que poderá ficar cada vez mais autónoma, mas eu acredito perfeitamente na questão humana. A partir daí, as marcas têm tendência a ter pessoas que as representam. Aliás, já há muitos anos que as marcas gostam de personificarem-se, gostam de ter a pessoa que as representa. Os embaixadores, como eu falei há pouco, e os influenciadores são um grande exemplo disso. Nós tivemos um exemplo giríssimo, que se calhar algumas pessoas já se esqueceram, que era da OK Teleseguro, que tinha a Marta, porque o problema dos call centers é que eu telefono e falo com quem? Falo com um desconhecido que eu não faço ideia quem seja e esse tipo vai-me vender um seguro, mas como é que isto é possível? E então eles tiveram a necessidade de colocar a personificação da OK Teleseguro, que era a Marta. Eu não sei se o Francisco sabe, Lembro. Havia muita gente que telefonava para lá a perguntar pela Marta. E não telefonava para lá a perguntar pela Marta por causa que a Marta era gira ou porque queriam falar com a Marta. Porque tinham necessidade da confiança de ter alguém do outro lado, humano, que soubesse falar e perguntar e que gerasse a tal confiança. E por isso eu acredito perfeitamente que as pessoas andam muito mais à procura das pessoas do que das marcas. É interessante porque tenho notado que há muitas marcas que têm um site na internet, mas muito impessoal, e realmente faz a diferença quando temos um site assim, como por exemplo fotografias de uma pessoa, ver quem é que está ali por trás, ver realmente a personalidade da marca, o storytelling, como tinha falado, contar uma boa história, e nota-se muito que ainda há bastante trabalho nesse aspecto. Há de parar, Francisco, todas as grandes marcas têm sempre uma grande história por trás. E uma história que é feita de pessoas. Há de reparar. Não há nenhuma marca que não tenha isso. E faz outra coisa, que isto é branding. Que é, conta a história dela repetidas vezes. Sempre tem a oportunidade de contar a história. Porque isso é emoção. Nós adoramos uma boa história. Uma boa história vende muito mais que qualquer manual de venda. Mas de longe. Não tenho dúvida. Excelente mesmo. Dizia ali numa entrevista que é fácil de vender, mas é difícil de angriar e de capturar clientes. Como é que, lá está, as pessoas que nos estão a ouvir, que têm os seus negócios, como é que eles podem captar mais clientes? Bem, assim, é fácil vender, é relativamente fácil, não é fácil vender. Digamos que há um certo facilitismo na venda, a angariação, a captação de cliente é mais complicada. A captação de uma lead e fazer com que ela se converta de facto num cliente. Isso talvez é mais complicado. Na mediação imobiliária, que é a minha área, é talvez a parte mais complexa que existe, não estão à venda. Por isso que as pessoas vão muito mais pela venda do que pela angariação. Porque angariar vai-se à procura do desconhecido, de alguém que não nos conhece e que temos que convencer. E que temos que convencer numa primeira instância, não que nos compre alguma coisa de imediato. A primeira grande convencimento de uma captação de um cliente ou de uma lead ou de uma angariação é na confiança.
Ou seja, conseguir transmitir em curto espaço de tempo que eu sou uma pessoa credível e confiável. Não é fiável, aliás. Não é fácil fazer isso. Não é fácil. Uhum. Daí toda uma estrutura não só de mindset, como eu falei há pouco, mas também uma estrutura de imagem. Porque as pessoas, quando olham para nós, infelizmente ou felizmente, é a natureza humana, julgam. É natural, faz parte da vida. Nós olhamos para alguém, vemos como é que está vestido, vemos qual é o aspecto dele, inclusive, em alguns casos, só pelo nome, ainda nem o vimos e só pelo nome já estamos a julgar, porque tivemos na nossa vida, no passado, uma pessoa chamada, imagino, Francisco, gorda e feia, e temos uma ideia que todos os Franciscos são gordos e feios, fazemos o que se chama em PNL generalizações. E, portanto, o que nós fazemos é muito julgamento. Agora, imagine, eu vou pela primeira vez falar com alguém que não conheço lado nenhum e a primeira coisa é que ele vai julgar-me. E, portanto, o que eu quero é ter uma boa aparência, uma boa primeira impressão. Fala-se muito disto nos livros de vendas, não sei se as pessoas percebem, eu não tenho uma segunda oportunidade para uma boa primeira impressão. Portanto, eu tenho que entrar sempre para o pé direito. Isso não é fácil, até porque a maior parte das vezes, neste jogo, que é um bocadinho do jogo do gato e do rato, a primeira coisa que aparece e que está sempre à nossa frente é o não. Eu não quero, eu não gosto, não preciso, não faz sentido, ligo mais tarde. Ou seja, o primeiro impacto é sempre negativo. E, portanto, é preciso ter aqui uma capacidade muito grande até de pedir encaixe. Eu admiro muito aquelas pessoas que, bem, não todas, né? Aquelas que são bons profissionais e estão nos call centers, porque esses recebem nãos, não é todos os dias, é todas as horas ou todos os minutos. Um agente imobiliário que faça muita prospeção e que vá muito para a rua e que tente falar muito com pessoas novas também recebe muitos nãos. Portanto, o ato de angariar, de ir à procura de... Porque quem vende, ou quando alguém vem à nossa procura, é diferente. Quando alguém me manda um e-mail à procura do meu livro, ou quando alguém me telefona a pedir uma formação, quem tem o poder negocial sou eu. É mais fácil. Agora imagina o que é telefonar a pedir, ou apresentar-se, ou a dizer que eu sou bom. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Uhum. Aí tem que ter uma capacidade grande, e aí entra, de facto, o mindset. Entra o porquê, o para quê, as competências, o alinhamento. Isso tudo faz com que a abordagem seja, entre aspas, sempre muito aspas, mais fácil. Quando tenho um alinhamento, quando eu estou seguro de mim, porque é que se fala muito na autoestima? Na autoestima, na autoconfiança. Isto tudo é trabalhado e digamos que é menos doloroso, se assim se pode dizer. Até porque eu confiando em mim e eu sei que se este fulano diz-me que não, o próximo vai dizer que sim. Portanto, há aqui um jogo psicológico grande. Não sei se era isto que pretendia que eu falasse. Sim, muito interessante. E depois o facto de ter aquela autoconfiança, às vezes quando a pessoa diz que não, não quer dizer que nós estejamos mal, não quer dizer que até fizemos mal o trabalho, simplesmente naquele dia aquela pessoa não tinha vontade em comprar, por exemplo, mas não nos deixar afetar e ficar logo triste ou qualquer coisa assim. Isso mesmo. Depois entra uma coisa muito importante que é a persistência. Sim. Que é aquela não, há de haver outra. É verdade. E, portanto, a consistência e a persistência são duas coisas fundamentais no empreendedorismo. Fundamentais. Alguém que é consistente, portanto, encontrou a sua fórmula e não basta encontrá-la. Há muita lista de linguagem no futebol. Chegar no princípio da qualificação, ser número 1, por vezes pode nem ser difícil. O difícil é manter. E tentamos a falar de consistência. A persistência é a capacidade de acreditar em si mesmo em continuar. Mesmo existindo um não ou um resultado menos positivo. Excelente. Queria lhe perguntar, atualmente faz formações, coaching, é consultor, é professor universitário, faz bastantes coisas. Pode explicar resumidamente assim os produtos que tem atualmente e para quem é que os vende? Ok, então digamos que eu nesta altura o que eu tenho são serviços e depois tenho o produto que são os livros. O meu serviço, o meu core business continua a ser a formação. Digamos que tenho vários cursos de formação, todos na área da mediação imobiliária, é a minha especialização. Depois faço consultoria. Dentro da consultoria eu englobo o coaching e o mentoring, sempre para a mediação imobiliária. E depois tenho os livros. Os livros que nesta altura estão editados 3. O Angariar para Vender, que é um best-seller, tem 7.000 livros vendidos.
Depois tenho o Comunicar, que está na terceira edição, que tem 3.000. E depois tenho também o Atraer para Vender, que é a versão espanhola do Angariar, e que também vai com 1 ano e qualquer coisa de edição. Estou a escrever neste momento o 4º livro, que vai, em princípio, vamos ver se eu consigo lançá-lo ainda este ano. E também tenho outra parte muito importante que eu gosto imenso, são as palestras, que vou desenvolvendo em função daquilo que me aparece. Ainda para a semana vou ter uma palestra, para a outra semana vou ter mais 2, portanto as palestras é uma coisa que eu cada vez gosto mais de fazer. Faço muito marketing de conteúdo, embora gratuito, não tenho um marketing de conteúdo que assim pode ser pago, e o que faço é o meu target. O meu target é a mediação imobiliária, os profissionais da mediação imobiliária, embora cada vez mais também tenha aparecido pessoas fora desta área, muito na parte do empreendedorismo. Porque, de facto, todos os cursos que eu dou têm sempre a parte de empreendedorismo. É verdade que o facto também de ver o que conseguiu construir pode inspirar bastantes pessoas que queiram desenvolver, lá está, o seu negócio. A propósito dos livros, então disse que tem um em Espanha, também sei que está presente no mercado italiano, mas qual é a importância assim desses mercados? Será que o português é o principal? Pode explicar? O mercado português é e será, digo eu, por enquanto, o mercado principal onde eu opero, pois foi aqui que eu comecei e aqui que eu tenho as minhas raízes. O mercado espanhol já há alguns anos é quase natural que qualquer empresa portuguesa possa ou deva fazer a sua internacionalização com o mercado espanhol, que é aqui ao lado, e em certa maneira é relativamente parecido. Eu investi no mercado espanhol há 2 anos para cá, embora já trabalhava com algumas empresas espanholas com menos frequência, digamos 1 ou 2 vezes por ano. Eu, 2 anos para cá, com a edição do livro, mais uma vez a questão do livro, abri vários canais e hoje em dia tenho uma presença em Espanha relativamente interessante, embora ainda muito pioneira. Este ano, um dos mercados que eu vou crescer bastante é o mercado espanhol. O mercado italiano apareceu por acréscimo, não fui à procura dele, não foi planeado, foi uma coisa que aconteceu, porque há um grupo que eu trabalho que também tem empresas em Itália e, devido a eu ser bilingue, foi relativamente fácil a introdução no mercado italiano, que é um mercado que nesta altura ainda não estou a trabalhar a 100%, estou só apenas numa fase muito inicial, embora o meu site já esteja em italiano e o meu site também está em espanhol, mas foi assim a história, um pouco essa. Queria lhe perguntar se tem assim um livro que aconselha a pessoas que queiram começar o seu negócio ou assim um livro importante na área de imobiliário. Bom, na área de imobiliário, além dos meus, claro, há todos os livros feitos pelo Gary Keller. Todos os livros feitos pelo Gary Keller eu aconselho. Portanto, seja o Millionaire Real Estate Agent como o Shift, são 2 livros muito importantes que eles deveriam ler. Eu sei que há versões em português, embora não estejam à venda, mas qualquer versão norte-americana é relativamente fácil na Amazon ou noutra coisa qualquer que consegue-se. A nível de livros, eu li muitos livros de empreendedorismo e também li muitos livros de branding e marketing. Eu diria que os livros do Seth Godin são livros de leitura quase obrigatória, mais na parte inspiracional e desenvolvimento da própria marca pessoal. Eu leio vários livros todos os anos. Eu daqui a 10 dias vou fazer um live sobre os livros que mais impacto tiveram este ano para mim e por isso seria injusto até dizer aqui alguns, mas no sentido em que já li vários e depois no live se calhar eu vou-me repetir. De qualquer maneira eu li um livro este ano, um livro norte-americano também, lá está, sobre o desenvolvimento da marca e o desenvolvimento da sua empresa com os vários passos. Está muito bem feito o livro. Não me recordo agora o nome, confesso, nem do autor, mas no live eu vou referir isso. Ótimo. 2 perguntinhas para acabar. Que conselho é que daria a si próprio quando estava a começar o seu negócio? O que faria diferente? Bom, eu cometi, como toda a gente, muitos erros. O que é normalíssimo e encarro um erro sempre como um feedback e uma aprendizagem. E, portanto, às vezes um erro pode custar caro, porque custa algum dinheiro. Eu, assim, de repente, eu diria que das coisas mais importantes de uma marca pessoal são as parcerias. Será muito importante verificar o tipo de parcerias que se faz
ter a capacidade, às vezes, que é difícil dizer que não a um cliente, porque os valores que nós temos e as convicções são diferentes desse cliente e mais tarde ou mais cedo aquilo não vai dar. E, portanto, ter esta coragem de encarar que a nossa marca pessoal e a nossa empresa é para toda a gente, mas nem toda a gente vai contratá-la. Se temos um alinhamento bem feito, se somos corajosos, temos a capacidade de dizer que não. E, portanto, houve aqui, como disse, imensos passos que eu podia ter dado de outra forma e que hoje teria feito de forma diferente. Mas encara-se sempre isso como um feedback e como uma aprendizagem. E, portanto, não estou, de certa forma, arrependido, embora a pergunta fosse se eu tivesse de voltar para trás, o que é que eu faria diferente. Claro que se eu tivesse essa informação e coragem, eu se calhar teria feito de uma forma diferente. Portanto, não sei se consegui. Eu acho que toda a gente que quer ter uma marca tem que respeitar muito a sua marca. E quando respeita muito a sua marca, terá a capacidade de dizer que não e que fazer as parcerias corretas. Porque nem todas as parcerias estão alinhadas com aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos. Muito bem. E para terminar, queria perguntar para onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber mais sobre si e sobre o seu trabalho? Muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade, mais uma vez, que o Francisco está a dar para fazer este... Aproveito já para agradecê-lo. Eu diria para o site. Portanto, o site é www.massimoforte.com. Depois tem a versão espanhola, é s.it. E tem lá tudo. Eu sou uma pessoa muito aberta. Tem lá os meus contactos, tem lá o meu telemóvel, o meu e-mail, o meu Skype, as páginas de Facebook. Eu trabalho muito em rede social, seja Facebook, como Instagram, LinkedIn e Twitter. E, portanto, em qualquer um dos casos, eu sou muito responsivo e, dentro da minha capacidade, eu darei as respostas que forem oportunas naquele momento. Excelente, Máximo. Muito obrigado. Foi um prazer conversar consigo. Eu é que agradeço e desejo-lhe tudo de bom para si e para o seu projeto. E fico a aguardar que me mande o link da entrevista para ver como é que isto saiu. E como reparaste, neste episódio falamos da psicologia da persuasão. Por exemplo, o Máximo mencionou que as pessoas preferem comprar a pessoas do que a marcas, muito por culpa da relação que uma pessoa consegue criar com o cliente. Prova disso, o lema da marca do Máximo é de pessoas para pessoas. Ele acredita que para vender mais é preciso compreender melhor a psicologia dos seus clientes. Portanto, se queres vender mais, precisas de melhorar esse aspecto. Assim poderás compreender melhor os teus clientes e poderás lhe propor melhores soluções. Criei algo que te pode ajudar nesse sentido. Como sabes, sou uma pessoa muito interessada pela parte psicológica nos negócios. Portanto, há alguns episódios atrás, criei uma série de podcasts sobre o livro referência da psicologia da persuasão que se chama Influência, a Psicologia da Persuasão. Este livro é uma referência na área do marketing. Sei que não temos todos o tempo livre necessário para ler os livros que desejamos e por isso nesta série eu resumo para ti o livro e os conceitos fundamentais da persuasão. Se ainda não ouviste essa série de episódios, esta é uma boa altura para o fazeres. Se o fizeres, poderás descobrir os 6 mecanismos identificados pelo escritor Robert Cialdini. E se não tiveres tempo para ouvir a série agora, fica descansado, porque criei um PDF onde resumo os 6 mecanismos da persuasão. Podes receber esse PDF gratuitamente em bloghack.pt/influência. Tenho certeza que se usares esses mecanismos no teu negócio, terás um retorno enorme. Portanto, aproveita, ouve a série ou vai já a bloghack.pt/influência para receber o teu PDF. Obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. Até já no blog. Tchau!